Esse tempo todinho que eu moro aqui, eu nunca vi eu quase agora a água subir tão rápido. E anoiteceu aí tudo seco, quando foi 10 horas da noite a água estava invadindo as casas. Nós estamos precisando de apoio, o apoio está vindo e é uma ajuda gratificante, muito bom mesmo. A limpeza da rua tá ótimo. As máquinas estão trabalhando, chegaram rápido. Maravilhoso, muito rápido, muito bom o trabalho. Então assim, tá todo mundo sendo atendido. Nosso negócio é cuidar das pessoas com dignidade. Prefeitura de Rio Branco. Eu sou Jacó Viola, não de nascimento, todo de nascimento, mas um renascimento com a viola. Jacó de nascimento e a viola é o renascimento. Me criei em Plácido de Castro, município do Acre, mas nasci em Itaité, na Bahia, e com 3 anos de idade meus pais vieram para cá e me trouxeram junto. Somos 4 irmãos, 2 casais de irmãos. Atualmente, só eu moro no Acre, com os meus pais. E aí a história, sou casado, tenho filhos, 4 filhos, mas voltando lá para o início, da criação, quando criança me criei na roça, mesmo com os meus pais, na agricultura. Não trabalhei tanto na agricultura, porque eu ainda era criança e meus pais logo viram a necessidade de eu ir para a rua, como chamava, para a rua, para a cidade, para estudar, porque lá onde a gente estava não tinha mais segmento de estudo, só tinha a primeira série. Aí depois, quando eu passei para a primeira série, aí meu pai, com muita dificuldade, nós fomos para Plácido de Castro, na vila Plácido de Castro, no município Plácido de Castro hoje. Então, viemos da Bahia por causa mesmo de dificuldade, de seca. A gente morava lá, a gente morava no interior, num local onde tinha muita pobreza, até muita fome, até seca também, muita dificuldade com água. E aí meu pai sonhava com uma terra, um local para ele plantar. E aí algumas pessoas vieram antes para cá e avisaram por carta, porque naquela época era só escrevendo, era só pelo correio. Então enviou depois de meses, chegou a carta lá dizendo que aqui no Acre era terra abundante e que o INCRA poderia doar a terra, a gente podia ganhar um assentamento. E aí meu pai, que nem diz o outro, não contou pipoca, não contou pipoca e colocou a gente nos carros por lá e fomos conseguindo conta a história que eu vi falar que até caronas, parar no canto com 3 meninos, 3 filhos. Nós somos 4, mas uma estava na barriga, estava com 6 meses. Minha mãe estava grávida de 6 meses da minha irmã mais nova, a Yara. E nós 3, já tudo pequenininho, eu com 3 anos. E aí a escadinha, 3, 4, 5. E a minha irmã mais nova na barriga, no ventre ainda, com 6 meses de grávida, minha mãe. Com muita dificuldade, chegamos no Acre e aí a gente ficou no local onde o autor das cartas que enviara antes, avisando que tinha possibilidade de a gente conseguir uma terra aqui, a gente ficou nesse local onde eles tinham conseguido já terra. Então nós fizemos alguma casinha por lá e ficamos lá aguardando essa questão de desenrolar uma doação, esse assentamento do INCRA. Então, isso eu estou falando de coisas que eu me lembro um pouco, Então, conseguimos o assentamento, conseguimos uma terra. Depois dessa terra, depois daí que eu não conseguia mais estudar lá, nós, os meninos todos, não tinha mais estudo, fomos para Plácido de Castro. E vamos ver se a gente consegue resumir um pouquinho essa história. Aí eu comecei a fazer a segunda série lá, aí foi quando eu fui mesmo me urbanizar e conhecer coisas além daquilo que eu conhecia na zona rural, que era mais mato, que era agricultura. Então, foi quando eu fui crescendo dessa outra forma. Aos 9 anos de idade que eu fui para a cidade, em Plácido de Castro. Meu pai plantava feijão,
milho, arroz, macaxeira também. Era mais para subsistência mesmo, né? Não tinha muito grandes agriculturas e era muito a dificuldade era grande, né? Nós sempre fomos pobres e eu lembro bem assim, quando criança ainda, a gente tinha a questão de plantar de meia. Não sei se alguém sabe sobre isso, plantar de meia. Seria vizinhos, pessoas próximas se juntavam como se fosse uma cooperativa, e aí a terra de um era tratada, né? Todos tratavam aquela terra, todos plantavam, todos colhiam e depois dividia-se, né? Então acontecia muito isso. Eu era muito pequeno, mas eu lembro dessas situações. Lembro também de histórias da minha mãe. Acho que eu vou começar aqui até a me emocionar com histórias de que a minha mãe, depois de grande, que eu fui entender que o arroz que se tinha lá em casa, que era pouco, a gente, muitas vezes eu não via ela comer o arroz. E quando foi um pouco mais já eu adulto, eu ouvi ela conversar com alguém, e ela dizia que ela deixava de comer o arroz para nos dar o arroz. Então, quando tinha arroz para a gente, mas eu não via ela comer arroz. Eu lembro bem disso. E nessa conversa, ela com outra pessoa, eu passando a ouvir, e aí que eu descobri, né? Nós temos histórias que nossos pais viveram que a gente não vai saber, né? Só quem vive mesmo, né? E a gente criança não tem noção. Mas de impressões que eu tive, de não ver ela comer arroz, né? Raramente eu via ela comer arroz, e aí depois ver isso aí, eu liguei uma coisa com a outra, né? Nunca os pais talvez vão falar para você que teve essa dificuldade, mas teve essa dificuldade e eu tenho noção disso, né? E essa dificuldade também hoje eu coloco na minha vida, como hoje eu considero, estou muito melhor, e eu nunca esqueço da origem, e não esquecer da origem é avançar. É avançar e se você não esquece da origem, você não fraqueja. 9 anos, fui para a cidade, já na adolescência, já lá pelos 15, 16 anos, foi quando 16 anos foi quando iniciei na música no Instituto Mensageiro da Paz, o INPE. Aí eu peguei e falei, vou fazer violão. Não queria, não estava nos meus planos, não. Aí fui pro violão. Nesse início de 4 encontros semanais, 4 encontros mensais, no caso, né, uma vez por semana, que ele ia aqui de Rio Branco, o Orlando. Então ficou com a gente lá um tempo, e depois esse tempo que eu iniciei na música, hoje já se passaram 25 anos. Mas eu lembro muito bem que logo depois que eu comecei a aprender, da dificuldade toda que eu tive, depois dos 3, 4 anos aprendendo, já estava melhorando, eu passei a lecionar música também, lá para os meninos do Instituto. Então, lecionei muito tempo da minha vida, mais de 15 anos ininterruptos. Então, tem alguns alunos, tem algumas alunas, né? Então, é uma coisa que me orgulho muito de ver as pessoas que teve o contato com a música através de mim, que foi através, na verdade, do Zé Milton que teve essa imposição. Então, a música me moldou nisso tudo. E hoje eu vivo música, não vivo da música, mas vivo música. Aqui no Acre a gente não consegue viver bem da música, então é o meu hobby de luxo, eu costumo dizer pro pessoal. Eu trabalho para manter meu hobby de luxo, que é tocar. Vim para Rio Branco por causa da música, por causa do Instituto, a gente morava numa república, vários jovens, a gente veio com a vontade de estudar aqui, de lanchar na vida. Então o Zé Milton trouxe a gente para cá, moramos alugado no Universitário, a fim de talvez passar no vestibular e ir para a UFAC. Essa foi a ideia inicial. A gente veio também, a maioria que veio comigo para morar na República fazia parte da banda que a gente tinha lá em Plácido. Então também era essa de trabalhar na música, né? Depois nós também fizemos um curso na escola de música, que é ali do Tucumã, que hoje foi reformada, tem um nome novo, não me lembro agora o nome que está. Inclusive eu vi uma chamada de que as matrículas estão abertas, né? Procure a escola de música lá, se eu não me engano agora é estadual. E
E aí tem 600 vagas lá, é bom procurar lá para você começar a fazer um curso lá de instrumento. Então eu fiz um curso de verão lá, acho que foi 2004 ou 2005, mais meus companheiros de banda, que nós viemos de plástico, fizemos um curso de MPB. Lembro muito bem, eu estava até assistindo um vídeo com Adalberto Queiroz, do Antônio Carlos, né, do bandolim. Ele estava presente nesse curso de verão que nós fizemos em 2004 ou 2005. Antônio Carlos, o saudoso Dom Carlos, né, que já está no reino. Esse estava lá. Eu lembro do Delay. Delay, que era da percussão. Delay, o carioca. Ele tinha um gingado do carioca. Aí tem a Virgínia Villa-Lobo, também, que é ouvido extraordinário, pianista. Então, tive esse contato com essas pessoas boas da música, né? É muito importante, né? Então, desde da roça, indo para Plácido, né, para estudar, depois contato com a música lá em Plácido e depois contato com músicos, né, renomados aqui, com cursos aqui em Rio Branco. E depois de muito tempo, eu sempre, desde o início, a gente aprendeu ali um puxadinho da igreja, que o Instituto fazia parte, era um grupo da Igreja Católica. Foi do violão para a viola. Eu vou chegar agora, estou indo para chegar agora na viola. A viola faz pouco tempo, a viola é menino ainda, nas minhas mãos. Então, depois que eu tocava, sempre toquei na igreja e toco ainda. E a melhor tocada para mim é na igreja, 25 anos tocando na igreja. E tá com 7 anos, mais ou menos, que a viola me encontrou aqui no Acre. Num momento da minha vida de ansiedade, de estresse, eu estava num momento muito ruim na minha vida e a viola chegou até mim. Tem uma curiosidade na forma que a viola chegou até mim, que na verdade o culpado, eu só estou aqui indicando os culpados de tudo. Aí vocês vão analisar se é culpado ou se é mérito. Mas o culpado da viola foi meu cunhado, Abraão, né, o irmão da minha esposa, que ele sempre metido a cowboy, né, afivelado. Então, ele maquinista, né, que ele mexe com máquina pesada, então ele gosta dessas coisas. E modo de viola ele sempre gostou. Então, eu ouvia ouvia alguma coisa, mas nunca mesmo fui procurar alguma coisa sobre modo de viola, sobre sertanejo raiz mesmo. E até então, sempre fui muito eclético de música, né? Música boa, sempre gostei. Então, o que era música mesmo, eu sempre tive contato e sempre fui eclético. Tocava violão e guitarra, então tinha uma banda, e às vezes pop rock, Renato Russo. Então, tudo isso, essa mistura fez parte da minha convivência com a música. E aí, há 7 anos, essa viola me encontrou através do meu cunhado, que olhou no aplicativo e disse: Jacó, tem uma viola, o cara tá vendendo, é tanto. Aí é mesmo, ele falou assim para mim, não sei porquê, mas falou, e aí passou alguns dias, ele disse: Jacó, baixou o preço, agora já diminuiu o preço, o cara botou um preço menor agora. É mesmo, Abraão? Aí eu falei: Abraão, é o seguinte, eu sabia que ele estava desempregado na época, eu falei: Abraão, é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar metade dessa viola, eu vou pagar metade, aí tu desenrola o resto. Mas, aí eu falei assim, mas aí o cara vai pedir, tu vai ligar pro cara e pedir para baixar mais um pouquinho ainda. Então, aí, se ele aceitar, e aí eu pago a metade. Aí ele tratou de ligar para outra irmã dele e já perguntou se ela tinha algum dinheiro, tanto que precisa de tanto, tu tem para me emprestar? Ele disse que tenho. Então, aí ele ligou pro cara e o cara deixou pelo valor que eu tinha falado, que eu tinha metade do preço para dar para ele. E aí nós fomos buscar essa viola. Fomos os dois buscar essa viola. Tinha 2 cordas duplas, essas 2 de cima. E até então não tinha tido contato com viola, né? Aqui no Acre é muito difícil, né, encontrar viola, violeiro, tudo é difícil nesse sentido. Então nós fomos buscar. Compramos a viola e o rapaz disse que acho que tinha comprado para aprender e acabou que ficou por lá e que ele desfazia da viola. Então, compramos a viola por esse preço bem mesmo, a bagatelazinha, né? Para ele se desfazer, de desapego mesmo. E aí, quando eu peguei a viola, que eu fiz alguma coisa assim, ó. Eu digo, nossa senhora, que
coisa, que som duetado bonito. Eu me apaixonei por esse som aqui, por esse som. Né? Não fazia nada na viola, não entendia como é que era a afinação, se estava afinada, como é que ia fazer os acordes, né? Então, mas eu me apaixonei por esse som duetado. E já segurei a viola ali. E aí, antes disso, eu saquei o dinheiro total da viola. Eu disse, Abraão, eu saquei o dinheiro todo, mas o dinheiro todo que eu tenho aqui é para os meus filhos comer. Tá, final do mês, isso aqui, se tu não devolver a metade, que tu vai pegar da tua irmã, meus filhos vão passar fome. Então, você tem que me devolver esse dinheiro. Então, eu vou sacar tudo aqui. Saquei, não esperei ele pegar o dinheiro emprestado. Vamos lá comprar. Saquei, nós fomos pegar a viola, né? Depois que eu toquei na viola e vi que ele não ia dar seguimento, que ele estava no momento desempregado, ele estava sem dinheiro. Ia pegar um dinheiro emprestado para pagar o restante da viola, o resgate. E aí, então, eu abracei essa viola e levei para casa. Deixei ele em casa, na casa dele, e fui para casa. E o Abraão é o seguinte, eu vou passar o cartão e vou comprar um encordoamento, vou ver como é que funciona a afinação dessa viola e vou... Aí levei para casa. Para resumir a história um pouco, essa viola é minha até hoje. É a minha primeira viola. Eu sou um violeiro de 2 violas. Essa daqui e essa que me fez apaixonar somente por 2 cordas duplas. E o resgate o Abraão acabou esquecendo, passou dias, e ele não foi lembrar a irmã dele, a outra irmã dele, né, que ia reservar um dinheiro para ele. Aí eu cobrei, Abraão, passou uns 4, 5 dias de Abraão, e aí? Tu viu lá o dinheiro com a tua irmã lá para me dar, para pegar a viola? Aí ele disse, é mesmo, né? Aí ligou para ela. E quando ela atendeu, ela disse, Abraão, eu já gastei, não tenho mais nada. Não tenho mais nada, porque tu não falou mais nada comigo, não tenho mais nada não. Aí findou que ele não pagou o resgate, e eu fiquei com essa viola. E na verdade ele não requereu essa viola em nenhum momento também, né? E por isso que eu fiquei mais, não foi por causa do resgate. Então nós vamos, depois de 7 anos, ali eu fui aprender a viola, encontrei a viola e fui destrinchar a viola pelo YouTube, né? Conhecia como funcionava a música, como formação de acorde, então só bastava eu aprender a afinação da viola, como é que eram as afinações. Tem várias afinações que a gente já passei por algumas, uso algumas. E aí eu fui formar os acordes, né? Montar os acordes aqui e comecei a tocar. E aí as videoaulas no YouTube me fez chegar nesse nível que eu me encontro no momento. Faço apresentações, já está com algum tempo, tenho um repertório vasto de pouco mais de 3 horas de moda, de música sertaneja raiz executada na viola. Acompanhamento somente com a percussão e eu cantando, né, com a voz. Então, me apresento já há um tempo aqui no Acre e geralmente, na verdade, mais me apresento particular, né, em festinhas, em rodas, nas fazendas, né? Então, eu me sinto melhor quando você me convida para a sua festinha, para a tua roda, né? Porque a viola é preciso ser ouvida, contemplada, não é curtir igual o paredão, é ouvir mesmo, é botar as oiças aqui, escutar e entender a história que ela está contando. Então, eu me sinto bem nesse formato e só fui tocar fora da igreja nesses moldes, porque eu nunca fui tocar com violão, até com um repertório vasto, brincadeiras com os colegas, com amigos, com aniversário, sempre toquei assim, brincando. Mas nunca fui tocar profissionalmente fora da igreja com o violão. Mas a viola me levou, porque não caberia na sacralidade da missa a viola. Então eu acompanhei 2 duplas sertanejas nesse trajeto, Carlos e Vinícius, né, fiquei um pouco mais de 1 ano. O renomado também, o Júnior Barros, que é radialista, né, o Júnior Barros tem a dupla Júnior e Tiago, acompanhei um tempo também, foi bem intenso também, aprendi muito, né, um aprendizado fantástico. Então vamos lembrar aqui de uma moda para a gente fazer, porque
não é só a história, e por causa das modas que a história está sendo contada também aqui por mim. Fiz um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita, também fiz uma canção. Fui no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha, e carpi bem o quintal. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal. Lá na varanda amarrei de novo a rede, pendurei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala toda de terra batida, dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia. Na nossa cama pus a coxa de piquê, com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão. Troquei as fronhas com capricho e muito esmero, as penas do travesseiro e palhas novas no colchão. Chegou o dia em que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo, me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo, que nem gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de branca toco e bigode bem aparado. De lenço branco e camisa preta de lista, eu parecia um artista daqueles bem afamado. E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pra banda da estrada para ver sua chegada e você não apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando minha ilusão, só a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo ano que você me abandonou. Enquanto cantava aqui eu lembrava, e o trajeto de tudo isso, né? A jardineira, para quem não conhece, é um carro, né? É como se fosse uma condução pública, como se fosse talvez um ônibus escolar, é um tipo um ônibus, né? A jardineira. Então, só para você situar um pouco na história, que a jardineira é uma condução. Tem uma música também que não pode faltar, que é a galopeira, onde eu vou, o povo levanta, bate na mesa, grita. Então, nós temos que fazer um pouquinho também da galopeira. Mas antes disso, eu quero falar para você que está me ouvindo agora nesse momento, que esse ano eu estou reiniciando, retomando a minha, vamos dizer, essa carreira de musicista sertanejo raiz, agora, né, devido a alguns percalços que eu tive desde o ano passado, né, questão de doença na família, mas a gente vai seguindo agora e essa é a minha primeira publicidade assim mais acentuada, que... Fala o nome da tua esposa, dos teus filhos, e homenageia ela. Então, essa é a minha aparição, uma publicidade mais acentuada, para dizer que esse ano eu estou iniciando agora, 2023, né, as minhas agendas vão iniciar agora. E, embora algumas vezes, está com 2 meses que eu não toco, nem particular, que eu estou mesmo afastado nesse sentido dos palcos, mas vai ter um evento agora, dia 28, queria até chamar vocês, dia 28 vai ter um evento solidário. Lancei a proposta para um grupo de eventos da Igreja Católica na Santa Inês, na pessoa do Itamar, professor Itamar. E aí eles acolheram essa ideia e organizaram um show, um jantar show com Jacó Viola, né? E vão ser vendidas individual lá, a R$50, um jantar com boa comida e uma ótima música lá, com participações de algumas pessoas especiais, alguns padres, inclusive até o pároco da Santa Inês, viu? Os paroquianos da Santa Inês
pode esperar que o Padre Paulo vai cantar. Então, queria aqui agora, acho que nós estamos no final, fazer umas considerações e nessa minha retomada para show, para eventos, também não deixar de lembrar aqui a minha família de dentro de casa, né? Tem uma família construída fora, a amizade, né? A gente tem andado muito nessa questão, mas tem a família base em casa. Minha esposa, a Apoliana Sampaio, que também canta comigo, faz participações comigo, né? Compõe. Inclusive no canal Jacó Viola do Acre, no YouTube, tem composição dela lá, que minha filha canta, né? Minha filha, eu costumo brincar que a minha filha é a única artista, brincar, mas é sério, a única artista da família é a minha filha de 9 anos, a Giana Maria. Composição de palco, tudo, ela tem um carisma assim. Ainda é nova e tal, mas canta bem, tem um timbre muito bom, rouco, assim, um timbre meio grave. Então, é muito legal de ouvir. Lá no canal tem, Jacó Viola do Acre, tem alguns vídeos com datas comemorativas, com a minha filha cantando, e tem algumas músicas, inclusive dos professores, a minha esposa que compôs, a gente gravou. É tudo coisa simples, gravação bem caseira mesmo, coisa bem simples, mas para registrar bem os momentos e guardar esses momentos guardados na rede social. Então, eu queria aqui também homenagear a minha esposa, né? Que a minha esposa, ela é o marco nessa questão da viola. Me ouviu muitas madrugadas, ela ia dormir, eu ia na sala pegar os vídeos que eu tinha baixado para aprender. Então, o que ela acordava e... Jacó, não vai dormir não? E aí, então, perturbava com aquele tilintar da viola, aquela insistência numa música que passava dias e noites na mesma música. Que iniciante é assim, né? No início, quem acompanhou alguém que já está num nível mais ou menos desde o início, sabe que ninguém nasce lá em cima, né? A gente vai para andar, tem que rastejar, engatear e depois corre, né? Bem depois. Então, a minha esposa é a pessoa especial que fez parte desse início, inclusive a minha ida a tocar também a viola fora, porque eu peguei a viola chegou até mim num momento que eu estava ruim e eu fui só... na verdade, tocar por tocar. Eu só peguei a viola e estava, não sabia o que eu ia fazer, não tinha projeto nenhum. E a minha esposa, vendo que tinha uns colegas que me chamavam para tocar, né, o Vinícius da dupla, Carlos Vinícius, me chamava, né, e eu falava que não ia tocar. E ela disse, Jacó, me chamou para a realidade assim, para que tu quer aprender a tocar viola? Se te chamam para tocar e tu não aceita, qual é o teu objetivo? Qual é o teu projeto? Para que isso? Ela me chamou para a realidade. E como eu estava num momento de ansiedade, estresse, né, eu estava num momento muito ruim da minha vida, né, psicologicamente nesse sentido, e a viola era só um refúgio. E aí eu achava que dormir era perca de tempo, eu estava perdendo tempo dormindo. Então eu geralmente nem dormia muito para ficar, todo mundo ia dormir, as crianças, ela, e eu ficava na sala, né, vendo meus vídeos, videoaula para aprender a tocar viola, sem nenhuma expectativa de talvez tocar, de ser Jacó Viola. Então, eu queria aqui homenagear ela também, nesse sentido de que ela me dá todo esse apoio e me ajuda muito nessa questão. E eu saí de um quadro de um psicológico que estava bem avançado e ajuda dela nesse apoio, né? Então, obrigado aí, minha esposa Apoliana. Vamos cantar a música, acho que para finalizar, que já está no final, uma música galopeira que o pessoal sempre levanta e canta junto. E então, vamos ver se está afinada aqui a viola. Vamos lá. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Sob o som de suas guitarras, 4 guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dança. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Sob o som de suas guitarras, 4 guapos.
Rio Branco sofre com a maior tragédia da história. E a prefeitura até agora está dando a maior assistência. Viu o sacolão, galão d'água, água mineral, veio tudo. Para mim, de excelência, né? O trabalho na limpeza, né? Estão lavando a rua aí. É um sacolão excelente para a família, ó, que nunca aconteceu, né? De vir essa ajuda pra gente, né? O kit de limpeza vem na hora certa, que nós estávamos precisando mesmo. Então eu agradeço de coração. Nosso negócio é cuidar de gente. Prefeitura de Rio Branco.